Deus seja contigo, meu amado irmão. Eu estou grato a Deus por mais esta oportunidade de falar com você e de deixar aqui uma escritura. Sabemos que a palavra de Deus, ela é imprescindível na vida de todo homem que se considera bem-sucedido. O termo bem-sucedido muitas vezes é aplicado apenas para questões financeiras, para a vida material, mas não é apenas aí que você deve colocar este termo. Este termo também envolve a tua família, envolve os teus estudos, envolve toda a sua vida. Talvez você olhe para certas áreas da sua vida e elas ainda não estão resolvidas por completo. Mas o homem bem-sucedido, ele não começa pelo material e termina no espiritual. É o oposto, ele começa pelo espiritual e vai então aquela bem-aventurança, aquelas bênçãos divinas se alastrando então por toda a sua vida natural. Então, o homem bem-sucedido, primeiramente, é aquele homem que está certo com Deus. Que se o mundo parasse aqui hoje, tudo o que conhecemos se findasse, ele estaria seguro na sua fé, seguro nos braços daquele que realmente pode transformar vidas, que construiu tudo isso que temos. Este é um homem bem-sucedido, é um homem que dobra os joelhos e sabe que é o Deus do céu que pode ouvi-lo. É assim que eu quero que você se sinta nesta semana, sabendo que há um Deus pronto a caminhar com você, a andar com você, a se aproximar de você e a mudar todas as áreas que você precisa na sua vida, material, financeira, familiar, de estudo, de trabalho. Deus pode trabalhar em todas estas vertentes e socorrer você e levar você ao novo horizonte. Você crê nisso? Que Deus é capaz de mudar a sua vida? Vamos dedicar nisto, vamos meditar nisso e dedicar um tempo a pensarmos no que Deus tem feito e no que Ele vai fazer por mim e por você nesta semana também. Gostaria de meditar hoje em São Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 15. A Bíblia diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Era uma unidade, de medida, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que gostoso, meu irmão, você falando acerca de Jesus, você comentando acerca de Jesus e de repente Jesus chega. Que experiência marcante tiveram estes homens, estes dois do caminho de Emaús, como são conhecidos. Na mensagem prova da sua ressurreição, pregada no dia 10 de abril de 1955, no parágrafo 124, ele falou um pouquinho, esticou bastante o assunto. Nós vamos continuar aí numa outra oportunidade. Mas vamos olhar aqui um pouquinho disso. Ele diz, olha, dois, enquanto estavam a caminho de Emaús, eles foram vendo, ele foi contando as testemunhas, mostrando aquelas pessoas que viram, que provaram da ressurreição de Jesus, que agora sabiam que ele estava ressuscitado. E se você ler o capítulo 24 aqui de São Lucas, você verá que do versículo 1 ao versículo 12, você vê que aquelas mulheres vão ali ao sepulcro e chegando lá não encontram mais o corpo de Jesus, mas uma voz lhes diz, olha, você veio procurar aqui o vivente entre os mortos? Não, ele não está aqui mais, ele ressuscitou. E elas voltam e trazem aquela notícia, e enquanto isso estava acontecendo ali num lugar, em outro lugar, Deus também estava prestes a agir, agora com estes dois homens.
Então ouça atentamente agora. No caminho de Emaús, certo dia, depois da ressurreição, haviam dois, Cleófas e seu amigo. E uma linda manhã, talvez como essa de sábado, né, a primeira linda Páscoa, ele diz, enquanto eles estavam celebrando a primeira Páscoa, estavam abatidos, desanimados e tudo o que você puder imaginar, por causa da decepção que se abateu. Eu tenho sempre dito assim, que nós somos sujeitos a viver momentos desta magnitude, momentos desta maneira. Porque você está caminhando com Deus e nós falamos assim, bom, então tudo dará certo, não haverá mais dores, não haverá mais lutas e tudo fluirá corretamente. Agora, parece que não estamos preparados para alguns momentos como esse. Deus sempre está no controle de todas as coisas. E isto é algo que devemos deixar bem fixado dentro de nós. Se a dor chega, Cristo está naquilo, usando aquilo para um propósito, e eu preciso, pela graça de Deus, buscar saber, Senhor, por que estou passando por tal coisa? É algo que o Senhor quer me mostrar? Revela para mim. Diga-me, Senhor, o que está errado comigo, o que eu preciso fazer. Então, em todos os assuntos, Deus está no controle. Agora, eles lá, por mais que viram muitas coisas nosso amado Senhor fazer, eles estavam ali duvidando, estavam ali abatidos, tristes, porque aguardavam o resultado e de repente outro resultado estava sendo desenhado diante deles. Agora, nós somos assim. O homem natural é assim, ele se frustra muito rapidamente. Nós costumamos buscar a Deus aqui e ali, e de repente, depois de uma, duas orações que Ele não nos responde, há um desespero em nós, há uma decepção, há uma tristeza. Por que que as minhas orações não são atendidas? Eu acho que estou no lugar errado. E não, você não está no lugar errado. Não, Deus não te esqueceu, não te abandonou. Espere, há um caminho provido, há um propósito para isso. E as coisas vão se encaixando perfeitamente, como foi para esses moços. Porque justamente enquanto eles estavam ali, caminhando, conversando acerca de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Talvez seja isso que esteja faltando para nós, não é? Ele diz, pode haver homens aqui, mulheres aqui, que celebrando esta Páscoa por causa de alguma decepção ou algo acontecendo. Mas simplesmente lembre que o Senhor Jesus hoje está fora de uma sepultura. Não há porque hoje, lá eles estavam assim, porque o Mestre estava numa sepultura. Sabe, eles não conseguiam ver uma saída para aquele problema. Nunca um homem antes havia entrado numa sepultura e este mesmo homem saído e dizendo que faria essas coisas. Nunca antes. Mas agora estavam prestes a vivenciar, e na verdade já estavam vivenciando aquilo sem saber ainda. Mas estavam lado a lado agora de um homem ressuscitado. Estavam andando com o primeiro homem ressuscitado ali que veio, que anunciou, que falou, né? Eu vou, depois de 3 dias ressuscitarei. Ali estava este homem andando com ele. Ali estava este homem que entrou na sepultura e saiu por si só daquela sepultura e conquistou o que tinha que conquistar e venceu o que tinha que vencer e agora andava do lado deles. Às vezes nós nos decepcionamos, tanto como falamos no devocional de ontem, sabe, procurando isso e fugindo e mantendo distância, quando na verdade aquilo está tão perto de nós. Tão próximo, Jesus está tão perto de você. Amém? Então ele diz assim, pode haver pessoas aqui hoje, mas é hora de lembrarmos que Jesus está fora da sepultura hoje. Ele está vivendo no meio do povo. Está vivendo no meio da igreja. Está vivendo no meio aqui da sociedade, em homens e mulheres realmente cristãos, realmente sinceros e que realmente creem na palavra de Deus.
Ele diz assim, olha, enquanto eles caminhavam desanimados, a conversa deles estava correta, era o ponto positivo deles. A conversa deles estava correta. Eles estavam ali falando sobre ele, conversando acerca dele. Foi aí quando ele apareceu, e esta é a razão pela qual ele não aparece para muitos de nós hoje. Nosso assunto é a respeito de tudo, exceto sobre Cristo. É sobre todos os demais assuntos, menos sobre Jesus Cristo. Estamos sempre falando sobre quando vamos terminar o trabalho, sobre quando vamos visitar alguém, sobre família, sobre nossos negócios particulares, mas nunca sobre Cristo. Olhe, quando você tomar este hábito de sempre falar de Deus, de sempre contar às pessoas as boas coisas, as boas novas que o Evangelho trouxe para você, então você verá o quão perto Deus chegará de você também. O quão próximo estará Deus de você também. Ele diz, permita que seu assunto seja sobre Cristo. As pessoas que estão ao teu redor querem ouvir sobre Cristo. Querem saber que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Eles querem conhecer como assim Ele ressuscitou. E você tem a resposta para este evento. É aí quando Ele aparece. É quando você fala sobre Ele. Quando você conversa sobre Ele. Porque foi assim com estes homens. Caminharam naquele caminho, andaram um longo tempo dialogando, conversando com Ele, e em um determinado momento aquilo foi revelado para eles. Olhe, talvez você pense que Deus fará isso lá no futuro, Deus virá ao teu encontro, mas ainda tão longe, tão distante, que vai dar tempo de tudo. Às vezes Ele está falando com você agora mesmo, conversando com você agora mesmo, revelando coisas a você agora mesmo, e falta apenas isto, você abrir os olhos espirituais e dizer, Senhor, muito obrigado. Traga este assunto, irmão, para a tua vida. Acostume-se a falar das grandes coisas que Deus tem feito e você verá o quão perto Ele vai chegar de você. Se o lar está destroçado, Ele consertará. Se a família está atravessando uma hora difícil, Deus resolverá esse problema. Se o emprego está incerto e as coisas estão ali sobre um gelo fino, Deus faz isto se firmar novamente. Se você está vivendo um momento de decepção, como Ele colocou, de angústia, de abatimentos, Deus está aqui para levantar você de novo, seu ânimo, sua força, sua garra, e caminhar com você um instante e voltar às Escrituras e lembrar você que cada promessa da Bíblia vai se cumprir. Não é uma aqui, outra ali, talvez outra não, todas elas vão se cumprir. E há muita promessa de Deus falando a teu respeito, a meu respeito, há muita coisa que Deus quer fazer por você. Apenas comece a falar dele. Comece a contar às pessoas acerca de Jesus e você verá que esta semana começará com o pé direito, esta semana começará mudando tudo a teu favor. Apenas traga Cristo para as suas conversas, traga Cristo para ser o assunto principal do seu dia. Amém? Amado e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por dar-nos a oportunidade de termos esses poucos minutos aqui e de falarmos da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Pai, conserva, ó Deus, com saúde aos teus filhos, às tuas filhas, a todos que nos acompanham nesta hora, que as bênçãos dos céus venham sobre eles, que as portas do emprego se abram para o desempregado nesta semana, ó Deus, e que o serviço se firme ainda mais para aqueles que estão empregados, que seja uma semana de bons estudos para eles e uma semana de muitas curas em nossos lares, nossas famílias. Pai, é o que nós desejamos, é o que nós almejamos, que esta semana possamos dar muitos passos em direção, ó Deus, à tua vinda, Senhor, em direção à tua palavra.
É o que eu desejo, meu Deus. Cada família que ouve isto neste momento seja reanimada, reavivada, que problemas sejam superados e que famílias retornem à tua presença, Pai. É o que nós desejamos para esta semana, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.